Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Correia, mais uma vez com vocês. Hoje eu quero discutir um tema que intriga muita gente, né? Já me perguntaram mais de uma vez isso, por que que eu leio um texto literário? E para que eu leio um texto literário, né? Essa questão, gente, é muito similar a você perguntar para um garimpeiro, por exemplo, por que que ele está revirando aquele monte de terra ali? Eu vou responder como se eu estivesse garimpando, tá bom? Então, o que que acontece, gente? Imagine que, olha, eu vou escolher um livro, tá bom? Nelson Rodrigues, vocês sabem que eu gosto, né? Esse é o livro dele, é o segundo da série A Vida Como Ela É. Elas gostam de apanhar, são várias narrativas curtas, e eu escolhi uma delas para fazer uma dinâmica diferente do que eu estou habituado a fazer aqui. O que eu gosto mesmo de fazer é a leitura comentada, né? Eu vou lendo e vou desmontando os textos literários. Isso é uma espécie de tutorial de leitura. O leitor fica atento em relação ao que ele deve observar. Mas, como eu quero fazer um vídeo mais rápido, simplesmente para responder para que eu leio, por que eu leio, eu vou contar a história e aí eu vou ilustrar, né, de modo mais enfático para responder essas questões. Se você gostou do tema, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar like, comentários, sua, enfim, curiosidade também, tá bom? Então a história que eu escolhi foi Margarida. Como é que é essa história? Essa narrativa conta a história de um sujeito chamado Amadeu, que já casou um pouquinho maduro, né? Ele casou com uma mulher chamada Edgardina. E aí, a Edgardina ficou grávida. Todo mundo na maior expectativa, ela queria menino, ele não fazia questão de gênero, ele só queria que nascesse com saúde, evidentemente, né? E no dia do nascimento, a mulher sofreu bastante, viu? Ele foi, mas nasceu a criança. Ele foi chamado para ver o seu rebento, né? Era uma menina, gente. E eles deram o nome de Margarida, daí o título do conto. Então foi a Margarida, foi uma felicidade só, ele super feliz mesmo, né? A criança bonita, saudável. Entretanto, ele estava alguns dias depois no trabalho e o telefone tocou. Era para ele ir correndo porque a filha dele estava morrendo. Ele chegou lá, a criança já estava morta, gente, não deu tempo para nada. E aí foi aquela tristeza e ele surtou, né? Então ele foi logo declarando que 9 meses depois ele queria, porque queria ter de novo uma criança na casa dele e que fosse uma menina. Gente, pouco tempo depois a mulher ficou grávida e aí aquela agonia, né? Lembremos que, bom, esses textos tratam da década de 50, 60, né? Lembremos que não havia a possibilidade de você prever, de você saber o gênero da criança. Então, só se sabia na hora do nascimento mesmo. E aí, na hora que nasceu o bebezinho, era menino. Frustração total, gente. E aí, claro que ele ficou obsessivo, né? Queria porque queria, desafiou inclusive a Deus, né? Olha o nome dele, Amadeu, né? Aquele que ama a Deus, ele desafiou Deus, que ele teria porque teria uma filha. Se Deus levou, ele ia ter de volta. Porque na cabeça dele não ia ser uma nova criança, seria a filha dele, a primeira renascida, né? E assim foi. Mas só que sempre nascia menino, gente. Nascia menino, caramba, e agora, né? No sétimo filho, gente, a mulher não aguentava mais ficar grávida. No sétimo filho, finalmente nasceu uma menina. E aí foi uma felicidade para ele, né? Realizou o desejo dele, aí já poderia viver sossegado. Um alívio maior foi para a mulher, porque ela não suportava mais ter criança, né? E aí, gente, ele saiu para comemorar, né? Encheu a cara com os amigos, pagou toda a despesa, né? Ele já estava meio baqueado pelo tempo, né? Os amigos até o chamavam de velho, fala, velho, aquele negócio todo. E ele encontrou certo dia uma madame do tempo que ele era solteiro. Madame, vocês entendem, né? A dona do cabaré. E aí ela, poxa, você tomou um chá de sumiço, por onde andava? Ah, sabe como é? Aquela conversa toda. Ela deixou o telefone para ele. Tá quente, gente. Belém, né? Ela deixou o telefone para ele procurar por ela. Olha, passa lá na minha casa.
E aí, a grande especialidade da casa dela eram o que ela chamou de brotinhos, que eram adolescentes, né, gente? Eram adolescentes, e na casa dela, essas meninas tinham assim as primeiras experiências daquilo que o narrador chama de amor infame, né? Bom, mas ele ficou um tanto quanto... Deixa eu me ajeitar, gente. Mas ele ficou um tanto quanto apreensivo, jamais. Ele imaginava, por exemplo, sair como adolescente e voltar para casa, como é que ele ia encarar a filha dele? Porque podia ser a filha dele. E aí o tempo foi passando, ele foi conversando com os amigos, olha, Madame Ziza me encontrou, ela trabalha com meninas assim, assim, assado. Ah, não vai? Então vai. Não, não vou. Pegaram o número de telefone, foram os amigos dele e voltaram contando proezas, maravilhas das meninas, dos brotinhos. E aí, gente, ele não deu confiança, o tempo foi passando, foi passando. Quando a Margarida completou 15 anos, ela era uma menina muito formosa mesmo, e foi aquela festança. E ele reencontrou a Madame Ziza. E aí, imagine, né? Ele que só tinha aquela experiência do amor conjugal há tanto tempo, ficou mexido novamente com o convite dela para ter um encontro com um brotinho, né? E ela fez um comercial e tanto de uma que era especial. Era uma menina que tinha um talento para coisa. E aí ele resolveu ir, gente. Ele foi. Eu vou ler o final da história para vejam que ainda não disse para vocês o que é o tesouro. O leitor da literatura, ele lê, não é com o intuito, o leitor profissional, não é com o intuito de ver o que todo mundo vê, gente. Isso, olha, lê, o que você vai comentar? Eu vou contar a história. Todo mundo que lê uma história, que sabe ler, é capaz de dizer o enredo. O leitor profissional de literatura é como o garimpeiro, ele está atrás da pedrinha preciosa. E eu vou dizer para vocês que pedra preciosa eu encontrei nesse texto aqui, mas primeiro eu preciso contar, ler o finalzinho para vocês terem ideia do começo, do meio e do fim do texto, tá bom? Então ele foi à casa da Madame Ziza. E aí eu vou ler. A aventura o seduziu pelo que oferecia de inédito, de sórdido, de abjeto. Deixou-se levar, sentia-se dominado por um delírio lúcido e terrível. Subiu umas escadas, percebeu um cheiro de flores. Esse cheiro de flores aqui é já uma insinuação do que nós podemos encontrar na sequência do texto. Vocês já são capazes de presumir o que vai acontecer, não é? São bons leitores, já estão acostumados a assistir às aulas aqui. Então vamos. E por fim, estava numa sala. Madame soprou-lhe 2.000 cruzeiros, hein? Tabela especial, mas o artigo vale muito mais. Ele esperou em pé, com os ombros vergados ao peso de uma velhice subitamente maior e inapelável. Vem alguém, com passos macios no corredor. É ela, só pode ser ela. Aparece agora, e ele tem uma espécie de uivo. Não pode ser, e, no entanto, está diante dele, com um pijama cinza, finíssimo, sua filha Margarida. Imaginem a cena, né, gente? Suado. Imaginem a cena, coisa de Nelson Rodrigues. Vamos aqui ao final. A menina corre, foge, ele segue no seu encalço e a segura no corredor. Ela pensa que o pai vai matá-la, espera a morte, quase a deseja, e súbito Amadeu perfila-se. Diz-lhe, sem ódio, com uma ternura que resistiu a tudo: eu não quero, ouviste? E repetiu 2 vezes, sem desfitá-la: nunca mais, nunca mais. E esse nunca mais, gente, é uma insinuação altamente negativa que vem do Edgar Allan Poe. É o barulho do corvo, é o cantar do corvo. Nevermore, nunca mais, nevermore, né? E aí já sabe que vem desgraça. Continuando, último parágrafo.
Matou-se ali mesmo, a seus pés. Desde então, sempre que Madame a chamava, Margarida experimentava uma brusca e aguda nostalgia do pecado. Queria dizer sim, mas aparecia diante dos seus olhos uma cabeça grisalha e ensanguentada, e a menina gritava ao telefone 3 vezes não. Aqui, gente, é óbvio que tem muita coisa para a gente comentar, né? Mas eu escolhi mostrar para vocês uma pepita só. Só um pequeno tesouro. Que está relacionado, já fiz uma brincadeira com o nome dele, né? Amadeu, o que ama a Deus, no entanto, maldisse a Deus, né? Pelo fato de ter perdido a primeira Margarida. E aqui é o seguinte, o nome das outras 2 personagens é muito interessante. Esse é o tesouro que eu quero entregar nas mãos de vocês, tá? Você tem que ter chaves para abrir os textos, né? Muito Drummond isso, né? O poeta tem que ter a chave para abrir as coisas, né? Para produzir o texto poético, e o leitor também tem que ter. Essas chaves vêm de uma certa perspicácia, no sentido de você encontrar o que há de importante. E, na maioria dos casos, o que é mais importante, aparentemente, não tem relevância alguma. Mas vamos a esses tesouros. Os nomes das personagens. O nome da menina, Margarida, viram quando ele se aproximou do local do encontro? Ele sentiu o cheiro de flores. Margarida é uma flor. E o nome da mãe? Edgardina. Caramba! Gardina, Edgardina. Gente, tem uma palavra aí que quer dizer jardim no nome dessa mãe. Garden. Edgardina. Garden, em inglês, é jardim. Ah, mas está forçando a barra, que isso? Não pode. Aí é que está o grande segredo, gente. Pode tudo, desde que o texto autorize você a afirmar as coisas. Então, quem me autoriza a afirmar essa conexão não é simplesmente o texto, é a própria personagem dona do nome. Quando ela conseguiu ter a menina, ela fez a seguinte fala: esse negócio de filho já sabe, stop. Ela usou o inglês, tá? Então vejam que a personagem é que me dá deixa, né? Para eu conectar o nome dela com o nome da filha dela. É do jardim que saem as flores. E foi desse jardim, Edgardina, que saíram as 2 Margaridas. Acharam isso legal? Fica aqui o convite para vocês terem um pouquinho de disciplina, de paciência, para acompanharem tantas e tantas aulas que já tem aqui, que tem uma perspectiva semelhante a essa, só que muito mais aprofundada. Recomendo que vocês vejam os outros vídeos sobre o Nelson Rodrigues, mas especialmente, por exemplo, uma aula que eu fiz sobre a cartomante do Machado de Assis. É uma aula destruidora, gente, no bom sentido, né? E também uma outra aula sobre o Dalcídio Jurandir. Eu exploro basicamente os lances envolvendo os nomes de personagens, sobretudo do romance Belém do Grão-Pará. Ficam essas 2 indicações. Agradeço pela atenção, agradeço pela disciplina importante, gente. Não tem como aprender, sobretudo, esse tipo de lance, né? Quando eu falo em lance, gente, não é uma gíria, viu? É um negócio meio Mallarmé mesmo, é um lance de dados, você vai jogando. O jogo que a literatura propõe é sempre com o propósito de te trapacear, né? E aí, como leitor, tens que ficar bem aceso para não perder, tá bom? Então, gente, era isso. Não esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar like, comentário, ativar esse sininho aí das notificações, que é super importante, você fica avisado quando eu lançar coisa nova. E o tempo inteiro tem novidade por aqui, tá bom? Agradeço pela companhia, faço votos de que curtam as outras aulas, são sempre aulas, gente. E eu agradeço pela companhia realmente, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.